Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um suplemento alimentar que é tido por muitas pessoas como o melhor para emagrecer e mesmo sem exercício físico. Eu vou te falar por que ele é tido dessa forma, como um super aliado para o emagrecimento, como usar da forma correta e quais são os benefícios reais que ele traz. Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem, quanto você está pesando atualmente e se você está buscando emagrecer ou não. Se você pudesse hoje decidir quanto você gostaria de perder de peso, quanto seria? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ver o seu comentário. Muitas pessoas sempre me perguntam, Patrícia, me fala aí de suplemento para emagrecer, quero alguma dica bem legal, que tenha respaldo científico. E justamente esse suplemento é um suplemento que cada vez mais vem tendo comprovação científica, que de fato pode ajudar bastante a emagrecer. Inclusive algumas pessoas têm tido ele como o melhor suplemento para emagrecer. Esse suplemento é o Whey Protein e é um suplemento à base de proteína, ou seja, ele é proteína do soro do leite, é uma proteína de alto valor biológico, com muitos componentes interessantes para a nossa saúde e que, de fato, pode trazer muitos benefícios no processo de emagrecimento. Uma das coisas que o Whey Protein já traz logo é a saciedade, porque ele é proteína pura. A gente sabe que a proteína leva mais tempo lá no nosso estômago para ser digerida, para ser transferida, né, do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea. E que quanto mais tempo os alimentos ficam ali no estômago, mais saciedade a gente tem, né, um sinal que vai ser mandado para o nosso cérebro pela distensão do estômago de que a gente está saciado, que não precisa comer mais. Então, nessa forma indireta, ele ajuda a diminuir o hormônio da fome, que é a grelina, e aumenta o hormônio da saciedade, que é o GLP-1. Outro detalhe interessante é que o consumo de proteína aumenta o nosso gasto energético, né? A digestão da própria proteína consome mais calorias do que o carboidrato, por exemplo. Então, quando a gente tem o efeito termogênico do alimento, todo alimento tem esse efeito termogênico, né? Porque a gente tem a quantidade de calorias que são gastas pelas células do nosso corpo para conseguir pegar aquela energia e transferir, né, para dentro da corrente sanguínea. O efeito térmico da proteína é um efeito térmico bem mais considerável e por isso também pode ajudar no processo de emagrecimento de uma forma indireta. Mas basicamente o que mais ajuda na questão do Whey Protein é o fato dele preservar e manter massa magra. Tem muitas pessoas que estão em dieta, em déficit calórico, em jejum intermitente e tem muita perda de massa muscular. E os estudos já verificaram que as pessoas que consomem o Whey Protein numa quantidade ideal, né, perfazendo o cômputo ideal de proteínas por dia, que pode ser entre 1 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, pode ajudar a preservar a massa muscular. E isso evita efeito sanfona depois. Isso evita que você perca muita água, perca muito músculo e depois, quando você volta minimamente àquela alimentação que você tinha antes, você recupera muito rapidamente. Então, manter a massa magra no processo de emagrecimento é muito fundamental para a nossa saúde e para manter esse emagrecimento depois por mais tempo, né, sem esse efeito sanfona, e consumir o Whey Protein vai te ajudar nesse sentido também. E tem uma questão muito interessante, né, que muitas pessoas não sabem, mas o Whey Protein pode te ajudar mesmo sem exercício físico. Estudos verificaram que pessoas sedentárias, quando incluem o Whey Protein na dieta, perdem mais gordura do que as pessoas sedentárias que não suplementam o Whey Protein na dieta. Então, isso acontece porque os mecanismos de saciedade, o gasto calórico, o efeito térmico do alimento que eu te falei, preservação de massa muscular, vão agir de forma independente do treino. Isso quer dizer que você não precisa treinar se você está querendo emagrecer? Não, porque se você aliar o uso do Whey Protein, uma dieta equilibrada e o treino, né, calórico, o gasto calórico aumentado, vai otimizar ainda mais esse processo e você vai ter resultados mais rápidos e mais sustentáveis. Então, eu não estou querendo dizer em momento nenhum aqui que o gasto calórico, o exercício físico não tem um papel importante no emagrecimento. Super tem, e não só para o emagrecimento, né? O exercício físico é muito importante para a nossa saúde, controle da pressão, controle metabólico, bem-estar mental, saúde intestinal, para tudo. Mas, às vezes, você está passando por um momento em que você está com alguma contraindicação médica para fazer exercício físico, já saiba que mesmo nesse caso, você pode ter um efeito benéfico ao consumir o Whey Protein dentro dos limites ideais do seu dia. Então, quanto consumir de Whey Protein? Isso vai depender muito do restante da sua alimentação. Quando a gente pensa em proteína, a gente pensa, como eu te falei antes, né, em 1 grama a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se você tem 60 quilos, de 60 a 120 gramas de proteína. Mas não vão ser 120 gramas ou 60 gramas de Whey Protein. A proteína está presente no leite, no ovo, no iogurte, no frango, na carne, no peixe, nos feijões, nas leguminosas. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração do que você já consome. E aí você pode acrescentar 1 ou 2 doses de Whey Protein, 20 a 40 gramas por dia, dependendo das suas necessidades, nível de atividade física,
em questões particulares. Lembra sempre que o excesso de proteína também é deletério para o nosso corpo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui também. Me conta aqui embaixo nos comentários, então, se você utiliza o whey protein para emagrecer, se você vê uma melhora nessa questão da saciedade, nessa questão de nível de massa muscular do seu corpo, se você gosta dele pela praticidade, né? Muitas pessoas que não gostam de jantar gostam de fazer um shake com ele à noite ou misturar no iogurte para ter uma alimentação equilibrada, com muita saciedade, sem pesar tanto no estômago. Escreve pra mim por que ele se encaixa bem na sua rotina e quais foram os resultados que você teve com o whey. Eu vou adorar ver o seu resultado. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque dessa forma você também ajuda. E compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa dessas dicas bacanas. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!